Olá, você que está conectado conosco hoje, que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam com você e com toda a sua casa. Hoje nós começamos uma série nova chamada Doutrina. E pode ser que nesse momento você esteja pensando, que tipo de série é essa? Por que doutrina? Será que deve ser algo teórico, chato, sem utilidade? A resposta é, com certeza, não. Não é isso. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Eis a importância e a praticidade de perseverar na doutrina de Cristo Jesus. A doutrina, ela reverbera no nosso estilo de vida e no desenvolvimento da nossa salvação. Portanto, apertem os cintos e vamos refletir juntos sobre a essência da doutrina e o desafio de viver a fé na vida e na prática diária. Feche os teus olhos, vamos ter um momento de oração. Pai de amor, nós pedimos e te suplicamos, Pai, que o Senhor esteja soprando sobre nós o teu Santo Espírito e assim nos dê o entendimento, discernimento e sabedoria para ouvirmos a tua doce voz e praticarmos a tua palavra. No nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Bom, o tema da primeira mensagem dessa série é Trindade. Deus é. Nós começamos a nossa série, então, com um tema bem complexo, não é verdade? Hoje eu já te aviso que durante essa reflexão nós iremos pensar muito juntos. Santo Agostinho, um dos pais teológicos, inclusive da Reforma Protestante, escreveu certa vez sobre a Trindade. Tente entendê-la e perderá a cabeça. Tente negá-la e perderá a sua alma. Que Deus nos dê sabedoria ao longo dessa mensagem. Amém? Bom, deixe-me começar dizendo que todo ser humano, eu e você, por natureza, somos relacionais. Toda pessoa compartilha em diferentes níveis o desejo de amar e também de ser amado. O conjunto dessa essência comunicativa e relacional está enraizado tão somente no fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Ainda que você seja cristão ou não cristão, é comum que toda pessoa humana ela busque saber e entender a sua história dentro do mundo, a origem e o sentido da vida. Por isso eu sempre digo que toda discussão filosófica ela permeia uma relação teológica. Quem é Deus? Qual a sua essência? Qual é a natureza desse Deus? Para nós cristãos, quem é o meu Deus? Quem é o nosso Deus? No que nós acreditamos? Quem nós adoramos? Se a Trindade é Deus, eu e você precisamos ter um entendimento correto, pois é o objeto de nossa adoração. É o que dirige as nossas vidas. Então, começando pelo fundamento, o que é a Trindade? A palavra trindade, ela vem do latim trinitas, que significa estado de ser três, e foi utilizada pela primeira vez lá no segundo século por Tertuliano, um dos primeiros pensadores e autores cristãos. Logo após a expansão da igreja primitiva, ele disse e usou esse termo trindade. Não é uma tentativa de explicar exaustivamente a Trindade, porque em alguns aspectos a Trindade vai muito além da nossa compreensão e capacidade de conceber e pensar. Mas por definição bíblica, podemos dizer que a Trindade ela é um Deus. E que ao mesmo tempo encontramos três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é Deus. É um Deus.
O cristianismo, ele é uma religião monoteísta. Nós adoramos um Deus. E esse Deus, ele existe eternamente em três pessoas. E por pessoas eu estou dizendo que são aspectos relacionais, ok? Um Deus que sente, um Deus que fala, um Deus que pensa, um Deus que age. Deus, ele não é uma força impessoal. E essas três pessoas, Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo, são todas coiguais e coeternas. Ou seja, elas compartilham os atributos divinos de onisciência, onipresença, onipotência, igualmente Deus. Agora, fica comigo aqui que nós já temos uma definição básica até esse momento. A Trindade é um Deus que existe eternamente como três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito, que são cada um total e igualmente Deus. Vamos em frente. Muito embora diversas religiões defendam a existência de vários deuses, a Bíblia, desde o início até o final, ela declara para mim e para você a existência de um único e verdadeiro Deus. Eu quero compartilhar com você algumas referências bíblicas a respeito dessa grande verdade. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, o verso 35, nos diz: a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Lá em Isaías, capítulo 44, verso 6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. E lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz: pois há um só Deus. Esses são apenas alguns versículos. Eu poderia ficar aqui citando vários, mas por questão de tempo eu citei apenas estes. Aí você pode estar pensando: bom, pastor, mas e quanto às outras religiões? As outras perspectivas em relação a outros deuses? Bom, lembremos das palavras de Cristo Jesus, que ele diz lá em João capítulo 17, esta é a vida verdadeira e eterna, que te conheçam o único e verdadeiro Deus. Cristo Jesus fala do único Deus verdadeiro. Agora você há de concordar comigo que desde o Antigo Testamento até os tempos atuais, há relatos de vários tipos de deuses e deusas. Inclusive você já deve ter ouvido de alguém, de algum amigo, algum colega de outra religião compartilhar alguma experiência sobrenatural que ele afirma ter vindo de outra pessoa que não Deus. E aí? Eu sei que agora eu vou tocar num assunto um tanto polêmico e bem delicado, mas vamos lá. Realmente e verdadeiramente existem seres espirituais poderosos, ok? Porém, a Bíblia afirma para mim e para você que esses seres são anjos caídos em aliança com Satanás, que inclusive realizam sinais, realizam maravilhas e milagres, só que são demônios. Ah, pastor, agora você pegou pesado. Agora a minha amiga disse que não é um demônio, que ela viu um ser muito lindo, por sinal. Pois bem, a Bíblia também diz para mim e para você que esses demônios, eles se disfarçam de anjos de luz para enganar os homens e afastar a humanidade de Deus. E aqui nós precisamos tomar muito cuidado. Sabe por quê? E olha só como a doutrina da Trindade já nos dá uma importante lição prática. Porque hoje, na pós-modernidade, a moda atual, a palavra da moda é espiritualidade. A espiritualidade na novela, a espiritualidade nos livros, a espiritualidade no encontro com Fátima Bernardes. Todo mundo agora se diz ser espiritual. Mas qual que é o lema dessa espiritualidade? É a paz interior. Nós vamos alcançar o aperfeiçoamento acima de qualquer crença e confissão. O que importa é a aura interior, em meio ao cardápio que o sobrenatural te oferece hoje, aqui e agora. Olha o perigo. Espiritualidade acima de qualquer crença. Oi! Num mundo desconectado de Deus, num mundo que está em constante rebelião contra Deus, conectar-se a um mundo espiritual sem Deus é conectar-se a demônios. Eu falo que esse é um tema muito polêmico,
mas é algo claro para mim, para você na Bíblia. Lá em 1 Coríntios, vamos dar um pulo lá, 1 Coríntios, lá no capítulo 10, verso 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vós torneis associados aos demônios. Aí está o perigo de desenvolver uma espiritualidade sem Deus. E o que mais tem por aí, no mundo longe de Deus, é demônio fingindo ser Deus. É demônio querendo adoração. É demônio prometendo reinos deste mundo. Não foi isso que Satanás fez com Cristo Jesus na tentação no deserto? Então há poderes, sim, há o sobrenatural, sim, mas lá em 1 João, capítulo 4, no verso 1, diz o seguinte: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem, provem, testem, para ver se esses espíritos eles procedem de Deus. Existe apenas um único Deus, e que esse Deus Pai é Deus, Jesus Cristo é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Essa é a doutrina da Trindade. Um Deus, três pessoas na unidade do Deus único. Deixa eu trazer algumas premissas aqui. A primeira premissa: Deus Pai, Ele é Deus. Esse é um ponto pacífico, quase todo mundo concorda que na Bíblia o Pai é Deus. Jesus ora a Deus Pai, então Deus Pai, Ele é Deus. A segunda premissa é que Jesus, Ele é Deus. Agora aqui nós temos um debate. Jesus é Deus ou é um alien? Jesus é Deus ou ele é um super-humano? Jesus ele é Deus ou ele é alguém que desenvolveu o seu cérebro e o seu psicológico a níveis altíssimos? Então nós vamos lá para João capítulo 1, porque lá em João capítulo 1 há uma reverberação de Gênesis capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. A palavra estava desde o início. Essa palavra, ela é eterna. Essa palavra estava com o Pai e essa palavra é Deus. Mas quem é essa palavra? João responde no verso 14: e o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. A palavra, o verbo, ela se fez carne. A palavra cheia de graça, cheia de verdade. O que é cheio de graça e cheio de verdade? É Cristo Jesus. Então conclui-se biblicamente que Jesus, ele é Deus. E ao longo dos evangelhos, e nós já estudamos, inclusive isso na série Ele é a Identidade de Cristo Jesus. Essa série você encontra aqui no nosso canal do YouTube. Ao longo da sua jornada, Jesus deixou claro para todos os discípulos que ele é o grande eu sou, que ele é Deus. Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Inclusive ele teve problemas com os fariseus por causa dessa alegação verdadeira. Deus é Pai e Jesus é Deus. Deus Pai é Deus, Jesus é Deus. A terceira premissa é a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é Deus. Mas quem é o Espírito Santo? E ela é uma ótima pergunta, porque o Espírito Santo, ao contrário do que muitos acreditam, ele não é uma força impessoal. O Espírito Santo ele não é uma vibe, ele não é uma coisa poderosa, uma força da natureza, como dizem os panteístas, que ele está em todo lugar, na mãe natureza, na árvore e tal, como dizem os panenteístas. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele nos convence do pecado, ele nos guia, ele nos dirige, ele nos informa, ele nos instrui, ele nos capacita, e nós podemos segui-lo ou nós podemos resisti-lo. Nós podemos entristecer o Espírito Santo, porque ele tem esse caráter de pessoalidade. Então ele não é uma força. Você não entristece a gravidade. Você não insulta, você não ofende a eletricidade. Não. Então o Espírito Santo, que é Deus, ele é pessoal. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, há um só Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um Deus, a Trindade. Bom,
Agora que nós estamos compreendendo a doutrina da Trindade, como que nós podemos aplicar em nossa jornada diária? Qual é a grande pepita, né, da doutrina da Trindade, a sua grande importância? Eu quero que você acompanhe comigo o que diz a primeira carta de João, capítulo 4, verso 8. Esse é um versículo muito conhecido. Primeira carta de João, capítulo 4, o verso 8, e diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Algumas religiões ensinam que Deus ele estava sozinho, né? Então ele fez a humanidade porque ele queria alguém para amar. Não, isso não tem nada a ver, porque Deus ele não precisa de mim, e Deus ele não precisa de você, ele não precisa da gente, ok? Deus ele é amor, e ele é amor porque ele é Trindade. Presta atenção nisso. Na sua própria essência, na sua própria natureza de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, existe um elo perfeito, existe um amor, um perfeito amor. Na natureza trinitária está o relacionamento verdadeiro, está o relacionamento profundo, está a amizade que é sincera, está o amor perfeito, a harmonia, a unidade, a comunicação, a essência da comunidade trinitária, do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o amor. E por que isso é tão precioso para mim e para você? Simples. Você quer conhecer o verdadeiro amor? Você quer viver, amar e ser amado? Olhe para a Trindade. Olhe para a Trindade, pois, perceba, nenhuma ideologia, preste atenção nisso, nos tempos que nós estamos vivendo, nenhuma ideologia, nenhuma religião, nenhuma perspectiva social e filosófica pode afirmar que sabe ou conhece o amor sem crer na Trindade. É impossível. Não tem como. E a todo momento, nós ouvimos frases clichês sobre o que é o amor. Definição de amor, de forma de amar e por aí vai. Mas a grande verdade é que sem Deus, nós não sabemos o que é amor e o que é amar. Nós podemos saber o que é prazer e satisfação, mas não o verdadeiro amor. A essência da Trindade, ela é o amor. Quando estamos falando de Trindade, estamos falando sobre o amor. A razão pela qual isso ela é tão importante para as nossas vidas é porque eu e você, nós fomos feitos para amar e sermos amados. Nós somos relacionais. Mas ao mesmo tempo, nós só compreendemos o amor quando nos conectamos à fonte do verdadeiro e perfeito amor. Ao conectarmos com a Trindade e vemos como o nosso Deus ele opera, então nós descobrimos o que é o verdadeiro amor e como que esse verdadeiro amor ele nos alcança. Por isso a doutrina da Trindade ela é tão importante e ao mesmo tempo ela é incrivelmente prática na nossa jornada de vida. Tanto nesse aspecto ontológico, sobre o ser da Trindade, e como nós acabamos de ver essa essência baseada no amor, mas também no que se refere à economia da Trindade, ou seja, como Deus ele trabalha na história e na salvação da humanidade. Nós já refletimos que Deus ele é um e que o Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles sempre trabalham em harmonia e em unidade. Todos trabalham juntos. Mas no plano de salvação, cada um tem um papel específico a ser desempenhado em relação à nossa salvação. O texto de 1 Pedro, né, vamos dar uma olhada lá, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz o seguinte para mim e para você: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Aqui está o que Pedro está nos dizendo, que Deus Pai, ele
conheceu a quem ele salvaria, ele escolheu os seus eleitos, Deus o Filho, Jesus Cristo, veio e derramou seu precioso sangue em nosso lugar, pelos nossos pecados, ou seja, o Filho cumpre a obra de redenção, e então Deus, o Espírito Santo, ele habita no cristão, em mim e você, para nos santificar, nos purificar e nos transformar, fazendo com que a gente se torne cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Essa obra do Espírito Santo se chama obra de regeneração e santificação. Assim, toda a Trindade, ela está envolvida em nossa salvação, planejada pelo Pai, resgatada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo em nossos corações. Então, toda a salvação, ela é trinitária. No amor, o Pai, ele nos predestinou à salvação antes da fundação do mundo. Deus, o Filho, entrou na história, morreu no nosso lugar pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia para nos salvar. E então o Espírito Santo, ele foi derramado na vida de cada discípulo e discípula de Cristo Jesus, regenerando seu coração e renovando a sua mente. Esse Espírito Santo, ele é o selo sobre nós, a garantia da nossa herança da vida eterna. Tudo isso acontece para a honra, louvor e glória da Trindade, do único e verdadeiro Deus. Toda essa doutrina da Trindade, toda essa reflexão teológica que começou a tomar corpo lá no século V com Agostinho de Hipona, em sua obra A Trindade, percorre então 1500 anos ao longo da história da igreja, de estudos, debates, concílios, confissões de fé, chegando até nós hoje, resultando no fato de que todos os cristãos creem na Trindade. Católicos apostólicos romanos creem na Trindade. Ortodoxos orientais creem na Trindade. Protestantes e reformados creem na Trindade. Luteranos, episcopais, metodistas, batistas, anglicanos e presbiterianos, todos nós acreditamos na doutrina da Trindade. Todo cristão, ele acredita na Trindade. Isso é muito importante. Não há desacordo. Todos creem nesse ponto doutrinário que existe um Deus, três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. De novo, por que essa informação agora doutrinária e teológica é tão importante na prática da nossa fé? Simples, porque negar a Trindade é, de certa forma, negar a essência e a natureza do verdadeiro Deus. Logo, mais do que um problema de interpretação teológica, é uma heresia que vai contra a palavra de Deus. Você, ao longo dessa série, vai me ouvir dizer, não uma, duas, mas várias vezes, que anular ou negar uma doutrina cristã desmonta, esfarela toda a nossa fé. Porque são princípios inegociáveis, que sustentam o que nós cremos. Não dá para negociar o que é a palavra de Deus. Você não pode negar que a Bíblia é a palavra de Deus. Você não pode negar que o nascimento de Cristo Jesus foi através de uma virgem chamada Maria. Por que você não pode negar isso? Porque são aspectos doutrinários da nossa fé. Negar isso é como se você estivesse sentado num tronco, num galho que sustenta a sua vida, e você começasse a serrá-lo. Você vai cair. A sua fé vai desmontar. Ok? Percebe a importância? Então, se alguém possui uma visão distorcida a respeito da Trindade, como ela pode adorar a Deus? Né? Como é que ela pode adorar a Deus em espírito e em verdade se ela não conhece, se ela não sabe? Como é que ela pode conhecer o único e verdadeiro Deus? Se a visão dela é equivocada, se a expressão da Trindade é amor, como que ela pode viver e amar sem conhecer a Trindade? Percebe o valor e a relevância prática de uma doutrina bíblica? Então você pode estar pensando, mas pastor, ok, legal, mas se nem todo mundo acredita na Trindade, quais seriam as principais heresias propagadas e os seus problemas? Rapidamente eu quero enfatizar as três maiores heresias, os três grandes erros que, de certa forma, negam a Trindade na Bíblia. O primeiro erro é negar que exista apenas um Deus. Eu já disse, logo no início dessa reflexão, que o cristianismo é monoteísta. Nós cremos em um único e verdadeiro Deus narrado nas Escrituras.
Falsas religiões afirmam ter mais deuses, o que cairia no politeísmo ou no triteísmo, que é a afirmação de 3 deuses. Eu não vou ficar aqui citando seitas e falsas religiões, mas existem denominações de grande expressão aqui no Brasil que afirmam que Jesus, ele era apenas um homem, que ao longo da sua jornada de conexão com Deus, ele se tornou um Deus e que, consequentemente, eu e você, nós podemos nos tornar deuses. Bom, isso não é bíblico. E esse é o primeiro erro. Esse é o primeiro erro. O segundo erro, ele é conhecido como modalismo. O modalismo é a crença que Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo não são 3 pessoas, mas sim uma única pessoa que desempenha vários papéis. Muitas igrejas afirmam isso dizendo que lá no Antigo Testamento, Deus ele vestiu a roupa dele de pai. No Novo Testamento, ele então se tornou apenas Jesus. E depois da ressurreição, a partir de Atos, Deus ele é então e age como o Espírito Santo. Esse é um grave problema bíblico, porque lá em Gênesis capítulo 1, depois você pode conferir no relato da criação, a primeira palavra Deus, no primeiro verso, Elohim, ela aparece no plural. E depois lá no versículo 26, Deus diz, façamos o homem. Façamos. Façamos quem? A Trindade. Em seguida, com a entrada do pecado, em Gênesis capítulo 3, verso 22, disse o Senhor Deus, agora o homem, o que aconteceu? Ele se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, como um de nós. Trindade. Então a totalidade da Bíblia, ela contém a linguagem trinitária e Deus não está desempenhando papéis. Existe um momento claro nas Escrituras onde todas as pessoas da Trindade, elas estão presentes. Onde está essa narrativa? Você se lembra onde você percebe no mesmo local um retrato da Trindade? Sim, o batismo de Jesus. Jesus é batizado no Jordão. Saindo, existe Deus o Filho. Quem fala do céu, a voz do céu, é Deus o Pai. E o que ele diz? Este é o meu Filho amado, em quem nele eu tenho prazer. Naquele momento, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba. E aí está Deus Pai falando do céu, Deus Filho saindo das águas e o Deus Espírito descendo sobre Jesus para ungí-lo para o ministério. Toda a Trindade, ela está bem ali, o único e verdadeiro Deus, em seu grande amor por nós, nos deu esse lindo retrato, essa foto, a foto da Trindade no batismo de Cristo Jesus. Portanto, não são papéis desempenhados, e sim 3 pessoas. Deus não está brincando de ser Jesus, nem Jesus de ser agora o Espírito Santo. Isso é heresia. O terceiro erro, o terceiro erro também comum, também um erro antigo, já resolvido no século IV, mas que sempre surge através de novas seitas, é negar que o Pai, Filho e Espírito Santo são igualmente Deus. Historicamente, essa heresia ela foi chamada de arianismo. Hoje uma seita conhecidíssima aqui no Brasil continua indo de porta em porta negando que Jesus seja Deus. Dizendo que Jesus ele é um anjo, mas Deus é só Deus Pai. Aí fica complicado. Porque se Jesus não é Deus, ele não tem poder para perdoar os nossos pecados. Se Jesus não é Deus, então ele não cumpre as profecias do Antigo Testamento. Se Jesus não é Deus, a sua morte na cruz, ela foi em vão. Percebe como um erro doutrinário simples entre aspas, pode desmontar a nossa fé? Ah, pastor, mas esse negócio aí de doutrina é chato, né? A gente tem que amar a Deus, a gente tem que ir para a prática do amor, amar o próximo, não é verdade? Então, para que se ficar preocupando com isso? Ninguém liga para a Trindade, ninguém liga. Será? Em 2009, um livro de romance e ficção vendeu mais de 20 milhões de cópias, se tornando um best-seller mundial. Que livro que foi esse? Que se transformou em filme? A Cabana. Sobre o que era o livro? Ah, era sobre a Trindade. Não, não era. Era uma metáfora para investigar o problema da dor. E tem vários pontos positivos sobre isso nesse livro e nesse filme. Mas o que chama a atenção e fez o livro se tornar um sucesso é o aspecto secundário, né? É o retrato da Trindade.
Os cristãos disseram, né? Incrível, eu li a cabana e agora eu entendi a Trindade. Não, você não entendeu a Trindade lendo a cabana, ok? Na verdade, esse livro, segundo a minha opinião, faz um grande desserviço na compreensão bíblica a respeito da Trindade, tá? Eu li o livro 2 vezes, assisti o filme 3 vezes e eu tenho um estudo de 1h30 sobre a Trindade e o filme A Cabana. Isso está disponível em outro vídeo, portanto não quero entrar em todos os detalhes aqui agora pelo tempo, mas existem alguns pontos bem graves nessa ficção. A primeira coisa é que a Bíblia nos deixa claro, né, que não podemos pegar o Deus Pai invisível e tentar torná-lo visível. É pecado, está narrado nas Escrituras, pelo simples fato de tentarmos reduzir o Criador à parte da criação. Então Jesus nos revela em João capítulo 4 que Deus Pai é Espírito. E ao longo da história da humanidade ficou claro em como essas visões distorcidas do Deus Pai acabam afetando a nossa caminhada de fé. Seja no caso de A Cabana, onde é retratado como uma mulher afro-americana chamada Papa, ou seja como aquela clássica imagem de um velho barbudo sentado num grande trono com um raio nas mãos pronto a te aniquilar. São distorções a respeito de quem é Deus Pai. Retratar Deus como uma deusa também é muito complicado. Muda tudo, altera tudo. Jesus, ele orou, Pai nosso que estás nos céus. Então ele deveria orar, Mãe nossa que está na cabana? Não, eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Deus escolheu se revelar para mim, para você, como um pai. E ele tem uma intenção nisso, e uma progressão teológica, que não é o tema de hoje, mas nós devemos honrá-lo como pai. Ele se revelou como pai. Mas o erro mais grave da cabana acaba sendo o modalismo, que é a crença de que Deus Pai, Jesus e Espírito Santo são apenas uma pessoa, né, desempenhando vários papéis. A gente já falou sobre isso. Tanto no livro quanto no filme, há uma frase em que Papa diz: ser verdadeiramente humano em Cristo Jesus. Isso é grave. Isso dá uma bagunça. Por quê? Porque o Pai, ele não nasceu de uma virgem chamada Maria. O Deus Pai não morreu numa cruz, ok? O Deus Pai, ele não ressuscitou no 3º dia. A Trindade, ela trabalha em unidade, mas são pessoas distintas. O Pai enviou, o Filho morreu e ressuscitou, e o Espírito Santo nos regenera e habita em nós. Ao mesmo tempo, é incrível como as pessoas elas anseiam por entender a Trindade. Isso é muito bom, muito bom. Portanto, nós devemos entender a Trindade a partir da Bíblia, e não a partir de romances, de ficção religiosa. O livro, ele é registrado como ficção e a gente leva como literalidade. Olha o problema disso. Quem é Deus para você? Como Jesus revela o único e verdadeiro Deus? Quem nós adoramos? Nós adoramos a Trindade, o único e verdadeiro Deus. E como desenvolvemos a fé na vida e na prática? Através de uma vida trinitária. E o que isso tem a ver agora com a minha vida e com a sua vida? O pecado, ele nos separou, ele nos desconectou de Deus. Mas Deus tanto nos amou que ele enviou seu Filho Cristo Jesus com a sua vida, a sua morte e ressurreição. Ele nos reconectou a essa fonte de amor. E onde o Espírito Santo de Deus, ele veio habitar em nós, desenvolvendo o nosso interior no processo de sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Não existe vida verdadeira fora da Trindade. E essa maravilhosa vida, ela está disponível para mim e para você. Concluindo a nossa mensagem, eu quero compartilhar com você algumas aplicações bem práticas em nossa jornada diária. Vai ser bem breve, são várias. A primeira aplicação é que a vida ela é trinitária.
Através da obra da Trindade sobre nós, hoje temos relacionamento com Deus. Na prática, o que isso significa? Que o Espírito Santo ele reside no seu coração através da obra de Cristo Jesus para a honra e glória de Deus, o Pai. Logo, toda a sua vida, ela deve ser trinitária. Adoração, oração, serviço, obediência, tudo em adoração à Trindade. A segunda aplicação, na Trindade, eu e você encontramos o amor. Muitos dizem, nós não precisamos de doutrina, né? Nós precisamos amar uns aos outros. Bom, a menos que você saiba quem é o amor, de onde vem o amor, o que é o amor, como você vai sair por aí e amar. O amor que ama plenamente e perfeitamente, ele é revelado na Trindade. Deus nos ama, nós o amamos e assim nós descobrimos o amor. A terceira aplicação para as nossas vidas é que a Trindade ela é comunitária. Você se lembra da única coisa que não era boa no jardim antes da entrada do pecado? Tudo era bom. Mas uma coisa Deus declarou que não era boa. O que era? Você se lembra? Lá em Gênesis capítulo 2, verso 18. Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. A solidão não é boa. Não é desejo de Deus. Deus não deseja o isolamento, porque a essência de Deus, a essência da Trindade é o relacionamento, é a comunidade, é a amizade, é a conexão. A Trindade ela é uma comunidade relacional e amorosa. E nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus, para sermos como amáveis e relacionais. A quarta aplicação, a vida trinitária ela é transparente. Não há falsidade na Trindade. Sabe, não há nuvens, não há vidas duplas. Tudo é aberto, tudo é autêntico, tudo é claro e transparente. Vivermos a vida trinitariamente é sermos autênticos. O que nós somos no individual, nós somos em comunidade. Não tem máscaras. O que você é sozinho em casa, você é na sociedade. E isso é um desafio para nós que somos pecadores, pois significa, então, viver com honestidade sobre as nossas falhas, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas lutas, sobre os nossos erros, sobre os nossos anseios, sobre as nossas expectativas. Mas, ao mesmo tempo, é libertador. Viver sem o peso de uma vida dupla, viver a liberdade da honestidade e da transparência, sendo quem você realmente é. A Trindade nos convida a vivermos essa vida leve e transparente. A quinta aplicação, a Trindade, ela nos convida à humildade. Você já encontrou algum verso bíblico onde o Espírito Santo ele esteja assim reclamando que Jesus tinha mais atenção do Pai do que ele? Não. Você já viu Jesus reclamando com o Espírito Santo? Toda a glória vai somente para o Pai. Não. Por quê? Porque eles vivem para honrar, glorificar e servir um ao outro, sem cobiça, sem inveja. Por isso Jesus diz, Pai, que não seja a minha vontade, mas que seja a sua. Até porque no plano de salvação, cada pessoa da Trindade, ela tem a sua grande característica. O amor de Deus Pai, que nos amou. O auto-sacrifício de Jesus, que morreu por mim e por você numa cruz. E o poder do Santo Espírito de Deus em nós, guiando as nossas vidas. Então, a vida em adoração à Trindade, ela nos lembra que toda a glória é para Deus e que o amor, a compaixão, a bondade, a alegria, ela é para ser derramada aos outros. Por isso Jesus diz, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Porque a vida trinitária, ela é uma vida humilde. A sexta aplicação é que a vida trinitária, ela é submissa. Nós vamos falar mais sobre isso nas próximas mensagens, mas o que eu quero enfatizar para você é que Jesus Cristo, embora igual ao Pai, ele é submisso ao Pai no plano da salvação. A Trindade nos ensina sobre autoridade e sobre submissão.
Isso é totalmente relevante hoje numa sociedade líquida e pós-moderna, em que a maioria afirma: eu não posso confiar em ninguém não, ninguém além de mim. E eu não vou ouvir mais ninguém além de mim. Ninguém está acima de mim, eu não vou seguir ninguém, porque eu não acredito que alguém seja melhor, mais inteligente e tal do que eu. É aí que mora o perigo e os erros acontecem. Porque essa mentalidade autônoma e completamente egocêntrica e individualizada, ela não vem de Deus, ela vem de Satanás. Jesus foi onde o Pai enviou. Jesus ensinou com a autoridade dada por Deus. E nós estamos debaixo das autoridades instituídas por Deus. Se os seus pais te amam e querem o seu bem, honre-os, obedeça-os. Eu, como pastor da IPEIDAIA, junto com os líderes presbíteros, amamos você. Portanto, me escute. Ouça o que eu tenho a te dizer em aconselhamentos. Eu não sou Jesus, eu não sou perfeito, mas eu te amo e eu quero te servir. Se eu e a liderança da IPEIDAIA estivermos errados, nós abriremos juntos a Bíblia e juntos nós iremos nos arrepender, porque também somos pecadores e continuaremos a viver uma vida submissa à Trindade, onde a Bíblia é o nosso caminho de vida. A sétima e última aplicação é que a vida trinitária ela é feliz. Se você ouve essa mensagem achando ainda que Deus é bravo, é um velho malvado, ranzinza, sem humor, sentado em seu trono branco, pronto a te aniquilar com um raio na cabeça, você tem uma visão muito distorcida sobre Deus, equivocada. Não há ninguém mais feliz do que a Trindade. Sabe por quê? Porque na Trindade não há inveja, na Trindade não há pecado, na Trindade não há conflito, não há desrespeito, não há mentira, não há culpa. A única coisa que existe e ela transborda na vida trinitária é o perfeito amor, numa unidade perfeita, em comunhão perfeita e graça perfeita. Portanto, Deus é a pessoa mais feliz que já existiu e que sempre existirá. Pensando nisso, sabe a única coisa que pode entristecer a Trindade? O pecado e a desconexão. Ela gera tristeza no coração de Deus e também nos nossos corações. Mas ainda assim, a Trindade, com muito amor e graça, decidiu nos resgatar dessa vida em desconexão. Por amor, o Pai decide enviar o Filho. Pela graça, o Filho concorda em se fazer homem, viver a vida que eu e você deveríamos ter vivido e morrer a nossa morte numa cruz. Pelo poder, o Espírito Santo foi enviado para estar em nós e fazer uma obra de transformação nos nossos corações. Hoje, você tem a oportunidade de deixar uma vida de desconexão, se arrepender de seus pecados e desfrutar de um novo e maravilhoso tipo de vida. Uma vida trinitária. Uma vida trinitária que é amorosa, comunitária, transparente, humilde, submissa, feliz. Esse é o Deus que nós adoramos. Essa é a essência da Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo, um Deus, operando juntos para trazer a salvação. Somente conectados na Trindade é que eu e você teremos essa maravilhosa vida abundante. A Deus, o único e trino Deus, seja toda a honra e toda a glória. Feche teus olhos, vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra tão maravilhosa, falando aos nossos corações através dessa mensagem. Deus, nós cremos e nós adoramos o Senhor, o nosso Deus Pai. Nós cremos e nós adoramos Cristo Jesus, o Deus Filho que morreu no nosso lugar e ressuscitou no terceiro dia. E nós cremos e nós adoramos o Deus Espírito Santo, poder que está e habita em nós. Eu peço, Pai, que o Senhor esteja
derramando as tuas poderosas bênçãos sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. E se alguém ainda não entregou a sua vida à Trindade, que o teu Santo Espírito esteja agora tocando esses corações e revelando o teu amor, o amor que só é possível encontrar nessa relação comunitária e perfeita que é a Trindade. E assim, Senhor, perdoa os pecados, lava esse coração e transforma essa vida pelo teu poder. Que toda honra, que toda glória sejam dadas somente a ti, a Trindade sobre nós. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e nós agradecemos. Amém, amém e amém. Amém! Que Deus te abençoe muito essa semana, que você viva a partir de hoje essa maravilhosa vida trinitária. Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.